Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é tensão elétrica, né? E também a tensão contínua, né? Então primeiro vamos definir o que é tensão elétrica de uma forma bem simples para que vocês possam entender, né? Tensão elétrica é a mesma coisa que diferença de potencial, né? DDP. Para que a gente tenha, por exemplo, num circuito elétrico, a gente tenha lá a circulação dos elétrons, né, dentro de um condutor, que é o fluxo de corrente elétrica, a gente precisa de uma diferença de potencial, ou seja, tensão elétrica, né? Quem nunca, por exemplo, colocou uma pilha em algum aparelho, por exemplo, eu vou utilizar esse exemplo aqui. Eu tenho aqui esse aparelho eletrônico que é para afinar instrumentos musicais, né? E aqui a gente tem as baterias, né, que vão dentro dele. Então o que acontece? A gente coloca a bateria, né? E aí a gente tem o circuito funcionando, né? Tá funcionando ali, acendeu a telinha, né? Ó, até o LEDzinho acendeu. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente tem aqui na bateria uma diferença de potencial. A gente tem tensão elétrica nela, né? Que faz com que os elétrons circulem, né, dentro de um circuito interno aqui dentro, né? Mas vamos entender como isso acontece, né? Nós sabemos que o condutor, né, uma característica do condutor, por exemplo, o cobre, ele tem como característica no material dele elétrons livres, né? E quando esses elétrons são submetidos a uma diferença de potencial, a gente tem aí a circulação desses elétrons, né? Que é a corrente elétrica. Então vamos fazer uma analogia, né? Eu tenho uma régua aqui, suponha que esses pontos que eu estou colocando aqui, ó, são os elétrons livres dentro de um condutor, né? Aqui, ó. São os elétrons livres lá dentro do condutor. O cobre, por exemplo, né? Eles estão livres lá, né? Então, assim, o condutor, ele tem aí esses elétrons livres lá dentro. O que acontece? Esses elétrons estão lá, né, no material do circuito, né? Para que você tenha corrente elétrica circulando, né, num circuito elétrico que vai produzir o trabalho, né, ou seja, acender uma determinada tela, ou que nem esse aparelho aqui, né, para que ele funcione, eu tenho que ter uma diferença de potencial, eu tenho que ter tensão elétrica aqui nessas pilhas, né? Então o que acontece? Quando a gente fala de diferença de potencial, é justamente isso aqui, ó. Percebam, eu tenho aqui o meu condutor. Esse condutor ele tem elétrons livres dentro dele, né? Para que esses elétrons comecem a circular dentro desse condutor e formem uma corrente elétrica, eu preciso ter uma diferença de potencial, ou seja, um potencial maior para o potencial menor. Então, percebo, se eu aumentar, por exemplo, aqui, ó, vejam que eu estou aqui no mesmo nível, né? Aqui, ó. Tanto um lado quanto o outro lado da régua está no mesmo nível. Se eu aumentar este potencial aqui, este nível aqui deste lado aqui, ó, este lado que eu estou aqui, ó, esses elétrons que estão sendo representados por esses metais aqui, ó, pequenos terminais, eles vão se locomover, né, deste ponto maior para o ponto menor, percebam, né? Então, o que está acontecendo? Eu estou, né, fornecendo uma diferença de potencial para eles, ó. Vejam só o que vai acontecer. Deixa eu segurar aqui, senão não vai cair. Ó, vejam só, eu vou, ó, potencial maior para o menor. Então ele se deslocou. A mesma forma a corrente elétrica, né? A mesma forma a corrente elétrica. A corrente elétrica ela só vai se formar a partir de uma diferença de potencial que é a própria tensão elétrica, ou seja, a tensão de uma bateria, por exemplo, de 9 volts, né? Você está fornecendo uma diferença de potencial de 9 volts, uma pilha, né, de 1,5 volts, né? Uma bateria de moto, né, de 12 volts, né? Então,
a tensão elétrica, né, ela é essa diferença de potencial. E tem um exemplo também aqui dos carregadores de celular, né? Carregador de celular, a gente tem aqui uma diferença de potencial de 5 volts. Então, é essa diferença de potencial, né, que faz com que, ó, veja só, novamente, ó, eu vou aumentar o potencial aqui, ó, agora desse meu lado direito aqui, ó, onde está eu estou apontando, ó, e aí a corrente elétrica ela vai circular, ó, nesse sentido aqui, do potencial maior para o menor, sempre, né? Então, é a tensão elétrica aí que a gente tem nessas baterias, pilhas, né? E detalhe, esta tensão que a gente está falando aqui, proveniente de pilhas, né? Pilhas, baterias, né? É uma tensão contínua, né? O que quer dizer que tensão contínua? Essa tensão ela não vai variar com o tempo, né? Ou seja, eu vou medir, por exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo, vou pegar o meu multímetro aqui, ó, colocar na escala de tensão contínua, né? Aqui tensão contínua e vou medir essa bateria aqui, por exemplo, né? Terminal preto é o negativo e o terminal vermelho é o positivo. E a gente tem aqui a tensão de 12,5 volts. É uma tensão contínua, ou seja, ela não vai variar, né, com o tempo, né? Essa tensão contínua aqui ela é representada por uma reta, né? Porque eu não tenho variação, né? Então, eu tenho aqui uma reta, aqui a tensão, né? E aqui o tempo, em segundos, né? Como eu não tenho variação, então essa tensão aqui é representada como uma... Opa, saiu um pouquinho ondulada aqui, né? Só para corrigir, porque ela é uma reta. Ela é uma reta, né? E aqui a gente tem aproximadamente 12,5 volts, que é o que a gente mediu, né? Nessa bateria aqui. Beleza, pessoal? Então, assim, o conceito de tensão elétrica, né? Diferença de potencial e também a tensão contínua, né? Então, numa próxima aula, eu vou falar um pouquinho da tensão alternada aí, quais são os conceitos de tensão alternada e aonde que a gente pode encontrar essa tensão alternada, beleza? Até mais.